Seja muito bem-vindo ao Hebraico Bíblico. Você que deseja aprender essa língua, eu quero incentivá-lo a continuar firme e é importante que você dê um passo de cada vez. Existem pessoas que querem aprender não apenas o hebraico bíblico, mas outras línguas, como o grego koiné, que são línguas, portanto, antigas, não mais faladas, e que são tanto afoitas, corre, e depois para de cansaço e não prossegue mais. O objetivo da minha parte é fazer com que você venha dar um passo de cada vez, mas avançando sempre. O lema aqui é seguir em frente e não recuar em hipótese alguma. Você só para refletir, assimilar aquilo que já foi concebido e prosseguir em frente. Dito isto, você pode acessar, que eu vou deixar essa sugestão inicial, acessar esse site aqui, que eu estou colocando agora em tela. Você pode entrar e ter acesso a todas as consoantes e vogais hebraicas, justamente. Vamos fazer um pouco mais devagar, mas com o intuito de facilitar principalmente as pessoas que estão nos acompanhando através do celular. Particularmente, eu penso que o estudo feito no notebook ou computador é muito melhor. Agora, a questão de se vai render mais ou não vai depender de cada aluno. Você acessou este site aqui, você vai ver algumas letrinhas, que são as consoantes hebraicas. Todas elas estão dentro desses quadrados e você vai aprender uma a uma. O site continua em inglês e, desta forma, quando você colocar o mouse, se tiver no notebook ou no computador, vai aparecer a letra em inglês, Aleph. Aleph é a primeira consoante que nós estamos aprendendo. Note que Aleph não tem som, é uma consoante muda, e a gente não vai, vou dizer assim, transliterar ela com nenhuma letra correspondente em nossa língua portuguesa. É o H, como na palavra homem em português. Não tem som. Então, nesse primeiro momento, não se assuste, não fique espantado e indague da seguinte maneira: como é que pode uma letra que se chama Aleph, ela não tem som em nossa língua portuguesa? É que nem esta palavra que eu mencionei. Homem começa com H. A palavra hoje, de igual modo. E o H não é pronunciado. Dito isto, a gente pode avançar. Se eu colocar o mouse aqui, eu vou fazer a seguinte leitura. Vet. Vet é o nome dessa consoante. Por que a gente chama de vet? Porque é uma outra parecida que tem um pontinho na frente, digo no meio, a seguir. Aqui é vet, porque ela vai ter o som de V. V de vitória. Então, toda vez que aparecer essa consoante, você já sabe e que é correspondente ao nosso V. Aleph, Vet. Esta sim a gente chama de Bet. Mesma forma com esse pontinho dentro chamado Dagesh. Esse Dagesh vem fazer com que tenha esse som, vou dizer assim, mais firme, endurecido. Bet. E não Vet, como na consoante anterior. Agora nós temos, eu coloquei aqui o mouse em cima, apareceu Gimel. Note bem que a Gimel corresponde ao nosso G, G de gato, como na palavra também guerra. Eu aumentei para facilitar quem está no celular. Gimel, o nosso G. Na sequência, o Dalet. Apareceu aqui a letrinha, o nome dela, Dalet. Dalet corresponde ao nosso D. Com algumas exceções, a maioria das consoantes, se você souber o nome da letra, você vai pegar a primeira letra do nome dela e você vai fazer a correlação em relação à nossa língua portuguesa.
Quer ver o exemplo? Dalit começa com que letra? Com D, D de dado. Pois bem, aqui nós temos correspondente à nossa letra D em português. Temos o re. O re, ele, observe, está sendo transliterado com H. Esse H é o H em inglês, mas poderia ser algo próximo ao J em espanhol. Temos o VAV. O VAV, ele pode ser transcrito como um condaibro, contanto que seja daibro como na palavra Wagner, por exemplo. Você tem essa opção de colocar com daibro ou V. Neste caso, se você transliterar como daibro, ainda assim vai ser o som correspondente a V. É o VAV. Aqui nós temos o ZAI, que corresponde ao nosso Z. O RET, você vê que foi um tanto mais raspado aqui na garganta, algo próximo a 2R em português. Temos o TET, a letra começa com T, logo corresponde a esta letra também em português. Temos na sequência o iod, corresponde ao nosso Y. Essas informações que estou colocando, e tem aqui a transcrição, a correspondente em nossa língua. E iod é o Y. Aqui nós temos o CAF, digo o RAF, mas vamos então para você entender. Nós temos o CAF aqui, vamos avançar um pouquinho e depois retornar. Esse CAF, essa consoante com um pontinho dentro, tem o som de K, ou o C, como na palavra casa, com um pontinho dentro. Sem um pontinho, vai ter o som próximo ao CH alemão, de RAF, RAF, RA, RE, RI, RO, RU, algo aproximado. E a forma final, quando ele se encontrar no finalzinho da palavra, vai estar sempre assim. Então, você tem o K e aqui um som mais raspado, digamos assim. Ra, re, ri, ro, ru. Dito isto, você tem o Lamed. E Lamed começa com o L, é o nome da letra. Corresponde ao nosso L, como na palavra liberdade. Temos aqui o Mem. O Mem corresponde ao nosso M de mamãe, por exemplo. No início da letra e no final, sempre desta forma. No final da letra, obrigatoriamente, vai se encontrar deste modo aqui. O mesmo se dá também com o nosso Nun. Nun corresponde ao nosso N de navio. Início e meio da letra, digo da palavra, você vai ter aqui desta maneira. Agora, no finalzinho, vai se encontrar assim. Continua sendo o Nun final. Temos o Samer. O Samer corresponde ao nosso S, é aquele S bem sibilante, bem fraquinho. Sa, si, si, su, su. Temos aqui o Ain. O Ain, ele não tem correspondente, é muda, assim como o Aleph, e você pode usar esse sinal característico aqui que eu deixei em destaque. Não sei se você vai conseguir visualizar. Eu vou aumentar aqui para ver se você consegue entender o que eu estou falando. Seria isso aqui, ó. Esse sinalzinho como se fosse um C, no caso, para o lado direito, tá bom? E não foi dito, mas o Aleph é o contrário, é como se fosse o C para o lado esquerdo. Eu estou fazendo aqui a posição, pode ser que, dependendo da forma que você me vê no vídeo, vai estar suando para lá e para cá, mas só prestar atenção para o fato mencionado, para um para a direita, o outro para a esquerda. A gente já viu o I, que não tem o som, temos agora, vamos avançar para depois fazer uma digressão. Aqui nós temos o P, e se chama realmente P, o nome da letra. P de poltrona, por exemplo.
Agora, quando não tiver aquele pontinho dentro, que é o gaguez, ele vai ter o som de F. E por isso a gente vai chamar ele de Fê. P, Fê. Aqui também não tem um pontinho. Aqui é sempre um Fê, que corresponde ao nosso F, na forma final. Todas as vezes vai aparecer aqui, assim, F. E aqui, sem pontinho, sem o gaguejo, é o nosso F de faca. Agora nós temos o SAD. Note que o TSAD aqui é equivalente ao nosso um TS ou um TZ, dependendo do que você vem associar melhor. Sa, se, si, su, su. É algo próximo a isto. E na forma final, o TSAD se encontra assim. Temos o COF, que corresponde ao que, o que, como na palavra queijo, por exemplo. Purês, que é correspondente ao nosso R. Nós temos aqui, quando tiver este sinalzinho aqui, com um pontinho aqui em cima, como aqui vai ser um sinal transliterado como SH, mas no português nós não temos este hábito, mas seria um som de CH em português, como chá, xe, xi, xô, chu. Se tiver o contrário, aqui está no lado direito, correto? Então, a gente chama de shin. Se tivesse aqui um pontinho à esquerda, a gente chamaria de sim. Sim tem o mesmo som de S como Summer, que uma outra letra que já vimos. Aquele S como na palavra sapo. Temos aqui, essa informação já foi dada. E, por fim, o TAV. O TAV corresponde a nada mais, nada menos do que o nosso T, como na palavra tatu. Nós acabamos de ver todas as consoantes hebraicas com aquelas mudanças de quando se encontra na parte final, até mesmo quando tem a alteração vocálica, como na palavra kaf, com pontinho, conforme está aqui, e sem um pontinho, a gente fala raf, indicando que tem esse som, vou dizer assim, raspado, aspirado, como o CH alemão. Vou fazer uma revisão. O nome das letras: Aleph, Vet, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zai, Zain, Het, Tet, Yod, Raf, Kaf, aqui é o Raf sufixo, Lamet, Mem, Mem final, Nun, Nun sufixo, que é o final. Quando falo sufixo, é final. Samer, Ein, Fe, Fe sufixo, P, Sad, Sad sufixo, Kof, Resh. Aqui você vai ter o Shin, Sin e Tav. Dito isto, a gente agora vai fazer o quê? Lembrando que o hebraico trabalha muito com consoante e vogal, e você vai fazer a junção. As letras hebraicas são chamadas de quadráticas, elas não tinham originalmente sinais como nós temos hoje, como recursos para saber a vocalização de cada sílaba, por sua vez, de cada palavra. Quando aparecer, eu vou ter que aumentar aqui para que você possa acompanhar melhor. Quando aparecer, por exemplo, esse sinalzinho aqui, vamos aqui, ele vai ser, na sua maioria, é o kametz, ele vai aparecer e vai significar o nosso A. Seria o chamado A longo. Note bem, A, na maioria das vezes. Existem exceções quando esse kametz ele vai ter um som de O. Aí você vai perguntar, como é que eu vou saber quando tem som de A e som de O? No primeiro momento, não fique preocupado, porque, como eu disse, a maioria das vezes vai sempre ter um som de A. Tipo o seguinte, vamos fazer um exercício aqui. Aleph, deixa eu tirar isso aqui. Agora eu vou ter que diminuir.
para então fazer o que eu quero. Vamos lá. Eu coloco o Aleph e embaixo coloco esse somzinho aqui que eu falei. Na maioria, o Aleph é mudo. Se o Aleph é mudo, o que acontece? Significa que o somzinho que vai prevalecer vai ser o sinal maçorético do Câmara, correto? Pois bem, é isso mesmo. Desta forma, você vai observar que aqui vai ser A. Deixa eu ver se vai conseguir. Aqui tem uma palavra pai, ave. Aqui na sequência temos o vet. Ó, ave. Note que aqui a consoante aleph não tem som. O A vem aqui, ó, ave. E assim sucessivamente, tá bom? Vamos voltar então a quando tiver o outro sinalzinho, vamos ver aqui. Você já tem essa informação. Na maioria das vezes vai ser o A. A algumas exceções vai ser o. Para isso, você precisa identificar ou saber as palavras. Col. Mesmo tendo esse sinalzinho aqui, não tem som de A, mas para isso eu preciso saber de antemão. Mas não fique preocupado, é uma questão de tempo, uma questão de você se familiarizar com a língua hebraica. Depois dessa identificação, o câmbio, nós temos esse patá. O patá, esse tracinho, vai ter sempre o som de A, é chamado de A breve. Aqui um A longo, podemos ser também O, mas via de regra é A. E aqui nós temos um A breve, é o patá. Corresponde ao nosso A. Segundo, esses três pontinhos, ele tem o som de E. Algumas pessoas fazem distinção, o som de E fechado e aberto, e eu particularmente não vou trabalhar desta forma. Mas fique bem à vontade, porque tem a questão regional de pronunciar uma palavra com E aberto e fechado. Como a gente lida somente com leitura, não visa a conversação, não vai ter nenhuma situação embaraçosa, tá bom? Prosseguindo, nós temos o tisserê. Esse tisserê também é o E. E aqui nós temos o I. A diferença é que aqui é o E breve e aqui é o E longo. E o I é chamado de hirik. Hirik é um pontinho abaixo da consoante. Nós temos ainda como consoante, digo como vogal, essa consoante vave com esse pontinho dentro. Não vai ser, não vai ser V, e sim um som de U. Toda vez que tiver o VAV e esse pontinho, U. Agora, quando você vê esta consoante, que é o mesmo VAV, com um pontinho em cima, esse pontinho a gente chama de rolê, esse pontinho acima sempre vai ser a vogal O. Esse conjunto, som de O. Esse conjunto aqui, som de U. Aqui nós temos um pontinho, que é o daguês, que ele aparece dentro de algumas palavras e que dá um certo som, como um som mais forte. Eu vou aqui localizar, aqui, ó, daguesh. Aqui é P, sem o daguesh é C. Vou dar um outro exemplo. Aqui é Kaf, de K, sem o daguesh é Raf. Mais um exemplo, com daguesh. Aqui é Bet, e aqui é Vet. Sempre sem esse daguesh, ele vai ter um sonzinho mais enfraquecido, vamos dizer assim, só para que você possa me entender. Vamos prosseguir nas vogais. Vimos aqui, então, temos o daguês, que é um sinalzinho. Tem aqui, ó, o kibutz, são três pontinhos desta maneira aqui. Sempre é o som de U, ó. Kibutz, aqui é U,
E aqui também é U. Aqui é O. E este último quadradinho também é O. É o ruling. O ruling ele sempre vai estar acima da consoante. Nós temos aqui o chevar. Esse chevar ele tem o som de E de uma forma mais breve. Algumas pessoas pronunciam rapidamente ou de forma brevíssima, mas de alguma maneira ele pode ser, sempre na início da palavra ele vai ser pronunciado, tipo na palavra bereshit, B, B. Em outros momentos ele não vai ser pronunciado, mas essas regras a gente vai ver depois. Aqui tem o que a gente chama de vogal composta, ou vogais mistas. Quando tiver, olha só, esses pontinhos todinhos, aquele seguro, aquele três pontinhos com mais equivalente ao chevar, o som prevalecente sempre vai ser o da esquerda. Então, vai ser o som de E, tá certo? E. Quando aparecer aqui, o som prevalecente vai ser o da esquerda. Lembra do que equivale ao nosso patá? Então, vai ser um som de A. E todas as vezes, sem exceção, que aparecer esse câmbio aqui com o chevar, aí já vai ser o. É só seguir as marcações e a gente vai ter condições de avançar. Feito isso, você vai fazer o quê? Decorar, memorizar o alfabeto hebraico. Depois que você fizer a memorização, decorou, fez seus apontamentos, seus rascunhos, já está, ó, tudo decorado, aí sim você vai ser orientado por este aí para o outro site. Veja bem o site que se encontra na descrição que eu vou deixar aqui para você agora sair deste e ir para o outro. Vejamos. O que a gente vai fazer agora? Eu vou sair deste site e entrar no outro, este que já está aqui, já foi selecionado, vou aumentar. Vou deixar também o link, como eu disse, na descrição e você vai ter acesso à Bíblia hebraica. Particularmente, a melhor coisa que tem para você aprender é aprender justamente a partir do texto na forma original, nas línguas originais. Vou aumentar aqui, vamos de forma devagar, para que você tenha condição de acompanhar. Vejamos. Nós falamos e vimos a necessidade de pronunciar cada letra pelo seu nome. Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zai, Het, Tet, Yud, Kaf e assim por diante. Geralmente você associa ou faz aquela correspondência. Kaf. Kaf tem o som de C ou de K. P. P tem o som de correspondente ao nosso P de pato. E assim por diante. Então você vai fazer o seguinte, ó. Já tem uma ideia das vogais e temos essa primeira consoante vogal. Não sei se é possível aumentar um pouquinho mais, nem que seja um pouquinho para facilitar a sua vida. Isso. Deixa eu ver se eu consigo. Não, mas aí eu saio fora um pouco, né? Isso não tá bom. Queria aumentar ainda mais para quem está porventura no celular. Se você sabe o nome dessa letra, você vai dizer assim, ó, daqui é um bet. Bet corresponde ao nosso B de bola. E esses dois pontinhos, um em cima e um embaixo, que é o Shevá, esqueci o nome Shevá. Esqueceu, mas sabe que é um E? Lembra que é um E mais breve? Guarde essa informação. Daqui a pouco a gente vai pronunciar. Aqui é um Resh, que é um R com o outro E. A diferença é que um é um E brevíssimo e o outro é um E longo. O Aleph não tem som. Aqui é o Shi. Note que o Shi, o Shin, o Yod, você vai ter um som de I. I.
Por fim, no final da letra, um T. Você vai exercitar. Vamos supor que você está começando agora. E eu quero crer que você está aqui agora me acompanhando, é porque realmente quer dar os primeiros passos nesta língua. Você vai começar a fazer a leitura. B, re, chi, bereshit. Você depois faz aquela regulamentação. Bereshit. Você não precisa acertar na pronúncia exata. Você precisa, nesse primeiro momento, identificar as consoantes e vogais. Nós temos aqui, então, Bereshit, B com A, Ba, R com A, Ra. E o Aleph não é pronunciado. Bara. Mas vamos fazer a pronúncia adequada? Bara. Como é que você sabe que é Bará e não Bara? Geralmente, no hebraico, sempre vai ser a sílaba tônica, vai ser sempre nessa parte finalzinha aqui, tá, gente? Geralmente. Tem exceções? Claro que tem. Então, se você fala, você está aprendendo, você fala bará. Não entre em crise se alguém quiser te corrigir, falar que você está errado. Gente, você fala assim, bará. Ninguém acerta em tudo, ou acerta todas. E na língua hebraica não é diferente. Você aprende até mesmo com seus erros. Suponhamos que você é, está pronunciando, você está aprendendo sozinho, bara. Se você ouvir um professor ou alguma instrução, alguém falando assim, bará, você vai ficar em alerta, daquele sinalzinho chamando a atenção, né? Tem alguma coisa diferente na pronúncia. Eu falo bara e ele falou bará. Aí você vai chegar a uma conclusão e vai então fazer um ajuste. Você que até então falou bara, você vai pronunciar bará. Bereshit, bará. Aqui nós temos e, lo, inclusive esse pontinho está aqui em cima, que não foi marcado, não chegou a ser destacado, uma questão lá no mouse não consegue. Aqui temos o re, o re aqui, embaixo tem o hirik com o iod, só de i, e aqui o M na forma final. Você pronuncia Elohim. Elohim. Vou falar uma outra coisa. Tem pessoas que pronunciam esse re, outras não. Se uma fala Elohim e outra fala Elohim, não se apegue ao fato de qual pronúncia está correta, qual é mais exata. Saiba identificar as consoantes e vogais. Depois a questão de adotar uma tipo de pronúncia ou outra é de menos, tá bom? Vamos falar de menos porque você já está com meio caminho andado. Você já sabe o alfabeto, você já sabe as consoantes e vogais, você já consegue formar sílabas e, por sua vez, palavras, e já está bem encaminhado. Falta muito ainda, naturalmente. Aqui nós temos o Aleph com o E, o T, ET, e assim sucessivamente. Eu vou terminar dizendo o seguinte: esse livro, o livro de Gênesis, Sefer, alguns chamam de Sefer Bereshit, outros chamam de Sefer Bereshit. Percebeu que o E foi pronunciado ora aberto, ora fechado? Ora, qual é a mais correta? Eu já vi em música judaica e até mesmo na leitura da Torá, as pessoas se referindo Sefer Bereshit, uma referência ao livro de Gênesis. Por outro lado, eu já também ouvi pessoas pronunciar Sefer Bereshit, ou seja, com esse E fechado. Conversando com um judeu, eu falei assim, eu perguntei para ele, se eu falar Sefer, Sefer, você entendeu? Ele falou assim, eu entendi o que você quis dizer. O que eu disse? Claro, né? Ele sabe, né? Livro, você disse livro, Sefer. Sendo que ele pronuncia com o E fechado, Sefer. E eu tenho a opção, a partir desse feedback, dessa conversação, de ver qual é a forma que eu vou manter em termos de pronúncia, mas com um ponto em mente. E qual é?
Gente, eu não vou sair por aí lendo as escrituras no Antigo Testamento para as outras pessoas. Eu, particularmente, eu vou utilizar na minha leitura diária, no meu estudo, na minha meditação, na minha tradução. Logo, eu não preciso me preocupar se eu vou falar Sefer Bereshit ou Sefer Bereshit. Coração, alguns pronunciam Lev, som de E fechado, outros leve. Se a pessoa viu que tem um L, tem um E e tem uma consoante correspondente a V, se pronuncia leve ou leve, eu falo aqui que é de menor importância, porque tem um elemento regional no nosso Brasil. Eu já vi pessoas, por conta de status da federação, pronunciar fechado e outros não pronunciar o som do E ou do O aberto. Vai variar muito, é uma questão regional, cultural. E a gente não precisa se digladiar com a pronúncia exata, até por causa de que, cá entre nós, os brasileiros, de uma forma geral, falam erradamente a nossa língua e nem por isso deixa de falar. E nem por isso, todo momento vai começar a fazer algumas observações de um erro tanto de grafia quanto de pronúncia. E a gente leva a vida numa boa. O meu objetivo aqui é fazer com que você não se preocupe nesse primeiro momento com estes pormenores. É uma questão de tempo, depois você vai fazendo o ajuste necessário, as correções, ciente de que os erros, inclusive de pronúncias, esses erros que poderíamos considerar como elementares, é natural de todo aquele que inicia uma nova língua. Portanto, bom aprendizado no hebraico livre.